لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, e creio que não há outro Deus merecedor de adoração exceto Allah subhanahu wa ta'ala. Creio que Muhammad, seu servo e mensageiro, que a paz e bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala esteja sobre o nosso Nabi sallallahu alaihi wa sallam. E diz Allah subhanahu wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. Ou vós crentes, vocês que creram em Allah subhanahu wa ta'ala, obedecem a Allah subhanahu wa ta'ala e assim como o mensageiro. Obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala nas suas obrigações e obedecer o seu mensageiro naquilo que explicou e naquilo que fez de sunnah e naquilo que ele confirmou e naquilo que é da sua qualidade, tudo que tem a ver com sunnah. Então, daqui a um dia ou dois estaremos dentro da nossa festa Al-Eid. E a palavra Eid em si significa festa. Toda festa chama-se Eid. Então, especialmente Eid dos muçulmanos, a festa dos muçulmanos, e que Allah subhanahu wa ta'ala fica feliz naquele indivíduo que fica exatamente lá incluso. Com isso, porque há uma adoração de adorar Allah subhanahu wa ta'ala e não adorar o shayatin, o satanás e outros caminhos também desviados. Então vamos cá mencionar alguns sunnas que dá a pessoa a fazer a sua preparação para o Salatul Eid, neste caso o Salat da festa dos muçulmanos. Primeiro temos que fazermos o nosso possível daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala permitir, de cumprirmos os sunnas possíveis. Aquilo que não for possível, não ser capaz, não teremos como de fazer. O primeiro sunnah da Eid, como é de sempre, é, assim como sabemos, que é a pessoa preparar-se muito cedo, tomando banho. Então fazer a sua preparação muito cedo, melhor ainda antes de Fajr, se for depois também, não há problema, mas já antes, porque trata-se de um assunto que deve ser realizado muito cedo e não muito tarde e não muito mais fora de um tempo positivo da pessoa fazer. Então, primeiro é isso que temos que fazermos de capaz e de possível, preparando-se muito cedo, tomando banho. O banho que é sunnah, e não é wajib tomar banho dia de Eid, assim como dia de Jum'ah, e os dois são Eid. Então é sunnah, e é bom também seguirmos esses mandamentos, esses passos, apesar de não ser algo obrigatório você tomar banho dia de Eid. E não significa que se você não tomar banho não pode ir ao Eid. Como outros, sabendo que pessoas estão quase para fazer salat, mas não conseguem ir lá, prefere ele encontrar outros enquanto rezaram, por ele não ter tomado banho há tempo atrás. Então, com isso significa que nós temos que fazer a preparação de banho, que é sunnah, e não é wajib, não é obrigatório tomar banho no dia de Eid, assim como no dia de Jum'ah. E o segundo é, esse sendo o Eid al-Fitr, então o segundo é a gente ir ao musalla enquanto quebrarmos o jejum. Quer dizer, não podemos ir lá antes de consumir uma coisa qualquer. Estamos a falar do Eid al-Fitr e não Eid al-Adha. Então, Eid al-Fitr, a pessoa deve ir lá no musalla. Musalla é todo lugar onde se faz salat. Musalla não é só aquele tapete onde faz salat. Todo lugar que se faz salat. Então, aquele lugar chama-se musalla. Então, no lugar onde vai se fazer o salat do Eid, também no musalla. Então, antes de você ir ao musalla, terá que primeiro quebrar o jejum. Não pode ir lá enquanto está de jejum. Neste caso,
Não vá antes de quebrar o jejum, antes de comer alguma coisa, para manter-se ainda de uma forma fora de jejum. E a terceira coisa é a preparação de muito cedo, quer dizer, o banho já está, mas o outro sunna é fazer-se o Eid muito cedo. Né? Sempre que você vai ao Fajr, o melhor é ir lá enquanto está preparado, do que você ir lá depois começar a preparação 7 horas e muito mais tarde. Então, assim que você sai de casa para Fajr, o melhor é você ir lá exatamente preparado para o Eid, porque a Eid logo depois de Fajr é a Eid. Agora, tratando-se de preguiça de muita gente, de muitos muçulmanos, e se quer também distância também de habitação, onde vivem, onde ficam, aí então pode ser feito um pouco, mais ou menos a hora subida. Nesse caso, estamos a falar de 7 horas, à espera daqueles que vivem longe e daqueles que não estão perto daquele local. E depois temos aqui a quarta coisa, que faz parte de Sunnah da Eid. A quarta coisa é exatamente os takbirat, fazendo o takbir de onde é que você sai até lá, no musalla, e não só antes no musalla, não só ali no musalla, mas mesmo também antes de chegar no musalla, fazendo o takbir, e cada um sozinho. Neste caso, mesmo estando em grupo, mas cada um sozinho. Isto mais é que é o sunnah da forma de fazer o takbir. E outro sunnah também que não podemos esquecer é a saída e a entrada. Caso existir muitas ruas, então onde vai, então volta a outro lugar. Não está se tratar de porta. Neste caso, se tem 2 portas em sua casa, 2 entradas, dizer que saiu dessa porta, agora tenho que entrar da outra porta, não. Não está se tratar de porta, está se tratar exatamente de caminho. Caso existir outros meios, outros caminhos, outra rua, outra estrada. Agora, se for única, também não é para passar nas varandas do dono, é para passar exatamente ali onde passou. Agora, se existir muitas estradas, muitos caminhos, a outra rua, outro lugar, outras entradas, outras saídas, então onde foi, volta do outro lado. E não falando exatamente de porta de casa. Porta de casa não interessa que porta você entra, mas está a se tratar de exatamente de caminho. E outro sunnah também, se estar atrás, o outro sunnah também de Salatul Eid. O Salatul Eid também é fazer, ou seja, o Nabi gostava de fazer o Salatul Eid num lugar aberto. Não está se falar de campo, nem está se falar de que lugar, está se falar de um lugar aberto. Agora, se a zona onde você está, o lugar aberto é o campo, vocês vão para o campo. Então não significa que não pode se fazer em outro lugar fora do campo, mas um lugar aberto no sentido de não fazer numa mesquita. E o profeta fazia numa mesquita quando houvesse um impedimento, como chuva e etc. Agora, se há chuva, aí podem fazer na mesquita o Salatul Eid. Agora, se não há chuva, aí já não há motivo de pessoas fazerem na mesquita, a não ser que nessa zona não existe nenhum espaço aberto que pode ser suficiente para as pessoas estarem lá. Agora, caso existir um espaço desse, então é o sunnah da pessoa ir exatamente no espaço aberto e todos fazerem o Salatul Eid no mesmo lugar, no musalla. E outro sunnah também, sem deixar atrás, muito ignorado, é a forma de como fazer o khutbah. Primeiro é que o que começa no Eid não é começar a palestra antes de Salah, depois de Salah também fazer outra palestra em árabe. Esse também não é sunnah, khilaf sunnah, é contra sunnah, porque há um hadith sahih, parece que fiquei muito sem tirar hadith. Há um hadith sahih, hadith de Jabir bin Abdullah al-Bajali, hadith de Abdullah bin Abbas. Então, hadith de Jabir bin Abdullah, ele disse que hadith está no Sahih Muslim. Disse que o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele começava o Salah antes de palestra. Khutbah em si significa palestra.
Não significa que bayan é outra coisa que pode ser feito em outra língua, depois khutbah também em árabe. Assim é que é o caminho mais positivo. Logo que chega no Eid, primeiro começa a takbir, e depois segundo salah, e depois a última coisa é palestra. Neste caso é khutbah em língua local, língua que todos percebem. Quer dizer, entre o takbir e o salah aqui no meio não há palestra. Entre o takbir e o salah aqui no meio não há palestra. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele sempre, depois de takbir, fazia salah, depois de salah então é que parava e daí dava a palestra às pessoas. E depois existe outro sunnah muito ignorado também. No Salatul Eid não se leva mimbar. O khutbah do Salatul Eid não se leva mimbar. Conforme o hadith de Abu Sa'id al-Khudri, que está no Sahih al-Bukhari. Abu Sa'id al-Khudri disse certa vez, fomos ao campo, neste caso depois de Nabi morrer. Fomos ao Musalla, um espaço aberto, aqui nesse campo. Disse, fomos ao Musalla fazer Salatul Eid. Então havia lá um homem que estava a dirigir o Salat. Não era um sahabi. Abu Sa'id al-Khudri disse, quando chegamos lá, fa'idha mimbaran. De repente estamos a ver mimbar, está ali. A mimbar de Nabi tinha 3 escadas. Estamos a ver, mimbar está ali, ao lado. Então, aquele homem subiu para poder fazer o khutbah naquele mimbar, e Abu Sa'id al-Khudri foi impedir, disse, não, faça embaixo. Porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam nunca fez o khutbah no Eid em cima de mimbar. Então é khilaf sunnah, contra a sunnah a pessoa levar mimbar para no musalla, para um lugar de Eid. E dizia também, como diziam alguns alims, como Al-Khatib al-Baghdadi, não, Ibn Rajab al-Hanbali, dizia ele também, Ibn Hajar al-Asqalani e os outros, Fath al-Bari, de que realmente o Nabi sallallahu alaihi wasallam ele fazia o khutbah no mimbar illa fil eidain, excepto 2 eids, ele não fazia no mimbar, fazia embaixo. Então a pessoa que faz o khutbah no Eid não pode parar no mimbar e não se leva mimbar para no lugar de Eid. A pessoa que dirige o khutbah, o khatibu, deve parar embaixo, deve parar no chão, embaixo, e daí começar a fazer o khutbah. Assim como o Nabi sallallahu alaihi wasallam fazia. Então sempre o Nabi sallallahu alaihi wasallam fazia no mimbar o khutbah quando fosse Jum'ah. Quanto o assunto do Salatul Eid, ele não fazia no mimbar, ele fazia embaixo. E já Abdullah bin Abbas, ele disse que o Nabi sallallahu alaihi wasallam estava a fazer lá o khutbah, encostava o Bilal. Então depois dali o Bilal levou uma certa coisa, um certo algo, um certo utensílio, começou a passar ali para aquele assunto daquele sadaqa para quem tem de dar, daquelas moedas, e até também passou nas mulheres. Então, sendo assim, quer dizer que isso mais ou menos é que o sunnah do Salatul Eid, de que no Salatul Eid exatamente não se leva mimbar para o Salatul Eid, porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam nunca, e sahabas também nunca fizeram isso. E quando viram alguém a fazer, lhe proibiram, de que você não poderia, você não pode, e lhe proibiram, lhe impediram totalmente, e ele não fez mais o khutbah no mimbar, ele fez exatamente embaixo. Então o assunto de levar mimbar para no lugar da Eid, isso já é contrariar com o sunnah de Nabi, e os sahabas também dizer que não seja algo de sunnah, exatamente levar o mimbar e também fazer o khutbah antes de salat, quer dizer, primeiro fazer os takbirat, depois de takbir vir alguém dar a sua palestra em língua daquela zona, depois de palestra fazer salat, depois de salat fazer outro khutbah. Isso é bid'ah, não é sunnah. O sunnah é o único caminho, dizer que depois de takbir é o salat e depois de salat é o khutbah. E khutbah em árabe não, porque em si é proibido, mas é admissível se for umas horas que se fala árabe, ou então venha falar árabe, acabou. Agora, se for que é um lugar onde não há árabe, já não há vantagem, não há benefício da pessoa fazer o khutbah em língua, quer dizer, em árabe. Nesse sentido, que não seja algo também belo, você estar a ouvir coisas que você não perceber. E o estranho é que os que mais ficam fortes são pessoas que não percebem nada. São pessoas que nem próprio árabe, nem primeiro de uma palavra, percebem.
Agora, como é que vai saber se acertou, falhou ou não? Então, mais ou menos, esses dois são os sunnas mais ignorados quando é o Salatu al-Eid. Então, mais ou menos, este é o Eid, da forma que o Nabi sallallahu alaihi wasallam ele exatamente fazia. Para repisar, além de falar outra coisa, outro tema, mas no fim, queria dizer que o Zakat al-Fitr não é da forma que outras pessoas dão, né? Zakat al-Fitr não se dá em dinheiro, Zakat al-Fitr dá-se em comida, em produto, como na vida deu, os sahabas deram dessa forma. Então, Zakat al-Fitr dá-se em produto. Não se falou que produto, não interessa arroz é o quê, mas uma das coisas é que temos que ver que deve ser uma coisa que merece para festejar o muçulmano, né? Não trazermos lá feijão, jogo, outras coisas também que nem se calhar merece. Mas prontos, não porque é proibido, o que interessa é que é produto e não em dinheiro. Não pode ser em dinheiro o Zakat al-Fitr, porque o Nabi não deu em dinheiro e deu exatamente em produto. E não também termos só muitos hábitos de trazermos única comida, porque se calhar existiria uma mistura de um a outro, até se calhar o mesmo que encontrou aquele era normal também um pouco encontrado de uma outra forma. Então, mais ou menos até aqui paro dizer que isso é o resumo dos sunnas de Salatu al-Eid. Quanto à coincidência de Jumu'ah e Salatu al-Eid, vamos trazer numa outra ocasião, inshallah, bi'idhnillah, sendo hoje, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Também assunto do... Não, a outra coisa também que pessoas fazem, khilaf sunnah, que vai contra o sunnah, é as pessoas especificarem o dia de Eid como um dia de visita. E existem muitos erros que pessoas fazem, né? Então, esses assuntos de especificar dia de Eid como dia de visita das campas é bid'ah, não é sunnah, é algo de inovação e não faz parte do din. Porque estamos a juntar duas coisas que não são amigas. A primeira coisa é que é dia de festa. Dia de festa é para a pessoa ficar feliz. E no cemitério não é para a pessoa ficar feliz. É para a pessoa sentir no seu coração. Agora estamos a misturar duas coisas que não são amigas. A felicidade e a tristeza. Além disso também, mesmo se fossem coisas amigas, não é admissível nós especificarmos aquele dia como dia de visitas da campa. E outros também, existem aqueles que consideram outras pessoas de santas. Quando fazem Salatul Eid, existir alguém ser a pessoa que é dada a mão para, no sentido de dizer que esse aqui é um amigo de Allah subhanahu wa ta'ala. O sunnah que nós conhecemos no Eid é de abraço um ao outro, como vem no Kitab al-Idai al-Muhamili, que cada um entre os sahabas, cada um abraçava o outro e cada um dizia taqabbal Allahu minna wa minkum, que Allah aceita de nós e de vós. Quer dizer, este é o dua que é mustahab fazer este dua no dia de Eid, um ao outro, taqabbal Allahu minna wa minkum, que Allah aceite de nós, quer dizer, aceite o nosso Eid, wa minkum, e que Allah também aceite o vosso Eid. Então, isso é sunnah e o hadith é sahih. Autenticou Sheikh Albani também. Então, no Kitab al-Idai, narrou esse hadith, encontra-se este hadith. O sahabi contou assim, dizer que fazer este dua um ao outro é mustahabba e é sunnah naquele dia do Eid, mas não também arranjar alguém como se fosse um santo que você, quando lhe abraça, quer dizer, lhe dar mão, até não lhe abraçar, lhe dar mão, dizer que o seu pecado você já está livre de vida, como fazem os outros. Levam alguém, consideram-lhe de santo, dizem que esse é amigo de Allah, depois começam a dar mão, começam a fazer aquilo no sentido de o quê? Não estou a falar aqui no sentido de abraçar, estou a falar no sentido de apertar a mão à pessoa, pensando que esse aqui é um amigo de Allah subhanahu wa ta'ala, e por ser amigo de Allah subhanahu wa ta'ala, então nossos pecados vamos estar salvos, quer dizer, nós estaremos salvos, seremos perdoados os pecados. Tudo isso é khilaf sunnah, não faz parte de sunnah e é contrariar o sharia, fazer esses atos todos, mais ou menos que acabei de mencionar, que não fazem parte que não fazem parte de sunnah. Agora, os assuntos todos de especificação, deve existir um assunto especificado por Allah e por Nabi, né? E não é só isso aí também, mesmo especificar naquela noite como noite da ibada, e jejuar naquele dia também proibido. Mesmo você
Quer dizer, você deveu, não deveu, os dias, tens dívida de alguns dias. Então é proibido você jejuar no dia da Eid. Se quiser jejuar no dia seguinte, aí pode. Agora, dia de Eid não pode. É proibido os muçulmanos jejuar naquele dia de Eid. A pessoa tem que quebrar o jejum da pessoa. Porque é o dia exatamente que está fora de jejum. E se a pessoa for a jejuar, também está a contrariar o Sharia, está a contrariar a lei e sunna de Nabi sallallahu alaihi wa sallam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.